É porque não é só sobre o final, só sobre aonde nós queremos chegar. É entender que é importante sim onde queremos chegar, mas o caminho que vai nos levar aonde nós queremos chegar é que vai nos forjar, é que vai nos fazer crescermos, é onde nós vamos de fato nos tornar quem a gente realmente precisamos nos tornar para de fato chegar lá. É claro que confiar no processo é algo quase que místico, é uma mentalidade de fé, porque quando a gente ouve confia no processo, é algo que foge um pouco do nosso controle e na nossa limitação, na nossa pequenez, a gente quer ter o controle de todas as coisas. A gente quer calcular, a gente quer saber as métricas da nossa vida. A gente quer calcular cada passo que nós vamos dar. Mas a vida é uma caixa de surpresa e essa é a graça da vida. E se tudo tivesse no nosso controle, a nossa vida não seria como ela é, de fato. E a beleza dessa vida é viver a vida do jeito que ela é. Mas muitas das vezes a gente se identifica com algumas coisas que a gente não consegue ter essa apreciação da vida, porque a gente está muito ocupado com coisas que a gente acha que é muito grandes, mas são coisas extremamente pequenas. E tem hora que a gente pensa em desistir, porque é difícil, é pesado, é duro, é trabalhoso, mas às vezes é para ser assim mesmo, porque é isso que nos forja. Se a gente fizer uma reflexão da nossa vida pregressa, daquilo que a gente já viveu, a gente vai ver que foram as dificuldades que nos forjaram, que nos fizeram fortes. E cara, não importa se você tem dinheiro ou se você é pobre, se você nasceu num berço de ouro, com uma qualidade de vida boa ou não, todos têm as suas lutas, os seus questionamentos, as suas provas, as suas dificuldades, seja ela qual for. E são elas que nos fazem crescer. São elas que nos fazem... são elas que ditam a direção da qual a gente precisa seguir. Porque, no final das contas, quando a gente olha para trás, a gente agradece todas as coisas que a gente passou, porque foram elas que nos formaram e fizeram quem somos. E nesse processo, quando a gente só fala confia no processo, sem falar confia em Deus, fica algo meio vazio, algo no acaso. Mas quando você se apega em Deus e que você entende que você não é só matéria, mas você é espírito e você tem um propósito, você já não vive mais pela matéria. Você já não vive mais pelo comer, pelo vestir. Você agora vive por um propósito maior. Que esse propósito não é mais o seu. Só que para conquistar isso, você precisa passar por uma luta, sabe? Às vezes por uma dor. Essa dualidade da vida, dia, noite, luz, sombra, tá ligado? Bom, ruim. Isso gera um pouco de desconforto na gente, porque como eu falei, a gente quer ter o controle de todas as coisas. E quando a gente olha para a religião, por exemplo, a gente vê que as pessoas elas querem ter o controle até de Deus, elas querem controlar, elas querem aprisionar, elas querem colocar Deus numa caixinha, como se Deus fosse previsível, como se Deus coubesse na nossa limitação do pensar, como se Deus coubesse na nossa limitação de imaginar. Mano, se Deus é o todo e nós somos fragmentos desse todo, como que o simples ato de falar consegue resumir
ou descrever quem é Deus, quem é esse todo poderoso, o criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há. E quando você tem essa fé inabalável, mano, quando você acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso é fé. Você já vive por um propósito e nada te abala, mano. As coisas ruins vão acontecer, elas vão continuar acontecendo. Só que você vai entender que isso faz parte da vida. Ah, mas aí é ser simplista demais. Não. É viver a vida do jeito que ela é. Isso significa que a gente não vai sofrer? Não vai sentir dor? Não é isso que eu tô falando. Isso é sentimento. O que eu tô falando é de você confiar no processo. Porque no final de tudo, tudo vai ficar bem. E se não ficou bem ainda, é porque ainda não é o final. O que fica é a sua história, é o seu legado, é a sua vida. É isso que importa. Muitas das vezes a gente perde muito tempo com coisas muito pequenas, falando da vida dos outros, seguindo páginas de fofoca, querendo saber de coisas tão pequenas, irmão, com coisas tão importantes e tão maiores pra gente se preocupar. Mano, uma vez eu tava deitado na cama e eu comecei a imaginar, mano, do nada. Cai, se eu morrer agora, como é que vai ser? Pra onde eu vou? Porque existem coisas que a gente às vezes não para responder, que são perguntas que a gente precisa ter respostas. Ou pelo menos uma direção de uma resposta. Não é qual o time que vai ganhar. Qual é o integrante do BBB que vai ganhar. Qual é a fofoca do momento para eu poder compartilhar e destilar o meu ódio e a minha negatividade com o mundo. Não, mano. Qual o seu propósito, mano? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? E quando você tem clareza disso e você começa esse processo, você precisa confiar no processo. É doloroso, é difícil, mas você precisa confiar no processo. Esses dias eu tava conversando com um amigo que, segundo ele, começou a ler sobre estoicismo, né? E ele, assim como eu, tem uma origem de um bairro periférico e tem os seus gostos parecido não, os gostos de pessoas periféricas. E ele tá meio perdido porque agora que esse despertar da consciência dele tá começando a vir através dos ensinamentos estoicos, cada um tem o seu despertar, e eu não estou aqui para julgar, ele começa a ter uma crise porque ele começa a perder o interesse nas coisas que ele outrora gostava, que outrora fazia sentido, que outrora ele tinha prazer. Mas agora ele iniciou um novo processo, um novo caminho, e ele vai precisar confiar nesse caminho. E a única coisa que eu pude falar pra ele é: só continua. As informações estão todas embaralhadas na sua cabeça, muita coisa não faz sentido. Mas logo ali na frente, tudo vai fazer sentido. Tudo vai se encaixar. Eu comentei no vídeo passado de um dado momento que eu errei muito e errei muito rápido. E eu tive uma experiência que eu quero compartilhar nesse vídeo e deixar registrado, que eu frequentei uma religião, seita, eu não sei o que eu falo sobre isso, que é chamado Santo Daime, e lá serve, as pessoas chamam de sagrado, o sagrado chá de ayahuasca e a ministração do rapé, que são medicinas da floresta, né? Indígenas.
E ali foi uma experiência que foi única, assim, pra mim, sabe? Foi um impacto, assim, surreal. E que eu fui buscar algo que eu achei, só que o processo, aquele processo que eles chamam de força, é algo que é você e você mesmo, tá ligado? E você precisa confiar. Porque se você não confiar, você pode, assim como já aconteceu com algumas pessoas, de você sair, perder a sua sanidade e ficar louco, ficar maluco. E quando você entende que as coisas têm que ser do jeito que são, você começa a aceitar muita coisa que às vezes você não aceitaria. Às vezes até a perda de alguém faz parte da vida. Dói. Precisamos viver o luto às vezes, mas faz parte, tá ligado? Eu acredito que eu demorei muito a despertar, mas eu acredito que eu terminei o livro agora de Eckhart Tolle e ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre as perdas, sobre a velhice, sobre ficar aleijado, sobre ficar cego, sobre perder algum sentido forte. E ele fala que essas pessoas, quando elas perdem alguma coisa, seja o vigor pela velhice ou algum sentido, elas se conectam mais com o espiritual, porque isso quebra um pouco o ego. Eu vivenciei a dor muito, muito cedo assim na vida, tá ligado, mano? E eu não tô me vitimizando, eu só estou compartilhando e registrando. Perdi minha mãe com 12 anos e hoje, estudando e correndo atrás estudando, não sei se seria essa palavra, mas indo atrás de informações sobre isso, eu olhando pra trás, fazendo essa cronologia, né, da minha vida, eu vejo que a minha sede por esse lado espiritual, a minha busca por esse lado espiritual, sempre foi muito mais aguçada, sempre foi muito diferenciada. Eu gostava de fazer algumas coisas que eu achava que eu gostava, porque quando eu chegava no lugar, eu. Cara, isso era comum. Eu me perguntar o que que eu tô fazendo aqui. Por que que eu estou fazendo isso? Eu gostava muito de dançar breaking na minha adolescência. E por várias vezes eu estava no treino fazendo algo que eu amava, eu gostava muito, velho. Gosto até hoje, às vezes eu vejo uns vídeos ainda, tá ligado? E eu me perguntava, por que que eu faço isso, cara? As coisas parecem que perdiam sentido assim do nada. Mas eu tinha essa inclinação para buscar as coisas do espírito. E sempre que eu estava buscando as coisas espirituais, eu me sentia mais em paz, tá ligado, mano? Eu me sentia mais tranquilo, mais presente. E eu sempre, às vezes, me estudando, eu vejo que às vezes eu tenho muita fuga do presente, quando o presente não é muito confortável, né? Não, quando o presente, quando onde eu estou, no ambiente que eu estou, o que é comentado ali não é do meu interesse, sabe? São coisas que são contra os meus valores, eu tendo a fugir do presente. Só que só de eu ter consciência disso, eu já consigo compreender isso como um todo. Mas voltando na confiança no processo, é que esse processo que a gente passa, seja ele espiritual ou até mesmo material, da forma ou do não forma, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele veste os lírios do campo, que são tão belos, mano. Ele dá de comer às aves do céu. E nós não somos importantes tanto quanto, mano. Nós fazemos parte dessa criação. E a gente fica nessa roda dos ratos, correndo atrás de coisas que se acabam. Correndo atrás de coisas que perecem. Correndo atrás de coisas que, mano, não fazem sentido algum. Se a gente pensar bem.
parar para analisar. Porque se tudo perece, significa que a gente precisa sim dessas coisas para a gente poder usufruir. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se vestir. Mas correr atrás disso não é o nosso propósito. Esse caminho, esse processo, a gente precisa entender que a gente precisa passar por ele, que vai ser doloroso, vão ter, como diz Charlie Brown, como dizia Charlie Brown, saudoso, dias de lutas e dias de glória. E como eu falei no vídeo passado, a gente precisa ter esse prazer de curtir esse processo. O prazer e a satisfação de viver esse processo. Sabendo que a gente vai entrar nesse caminho que é tão desconhecido, mas é esse desconhecido que gera essa vontade. Mano, eu quero. E só vai porque faz parte daquilo que você foi chamado pra fazer, tá ligado, mano? E quando faz parte daquilo que você foi chamado pra fazer, você não vai se importar com as dores e com as lutas. Porque no final de tudo, é tudo em prol do outro. E quando você passa por uma dor, é sempre em prol do outro, mano. De ajudar o próximo com a tua história, tá ligado? Com teus ensinamentos, com teus aprendizados, o compartilhar, o se entregar ao outro. E falar, mano, vem cá, prestar o ombro, vem cá, eu tô contigo, eu já passei por isso, eu entendo, eu sei que tu tá no teu momento de dor, se precisar, tô aqui contigo. Mas entender que esse processo, esse caminho, a gente precisa valorizar porque é ele que forja quem nós somos. É ele que vai fazer de nós melhores. E é ele que vai nos preparar pra gente conquistar ou alcançar, aquilo que a gente almeja. Eu espero, de fato, que esse vídeo tenha feito sentido e que tenha te motivado a buscar aquilo que você sempre quis buscar, ou mergulhar nas profundezas daquilo que você sempre quis mergulhar. Aprenda mais sobre você, mano. Mergulha dentro de si. Conheça o teu lado sombrio e o teu lado de luz. Conheça o teu infernão mesmo e o teu céu. E peça a Deus para que Ele ilumine a sua mente e que você prossiga em renovar essa tua mente. O Evangelho, ele é a renovação da mente. Mas eu não tô aqui para falar daquilo que eu creio espiritualmente. Tô aqui para falar que você precisa mergulhar em si e entender quem de fato você é, enxergar esse caminho que você precisa ir, porque de fato quando você jogar luz nisso, o medo ele vai embora e fica só essa coragem de você vivenciar, porque olha quantas e quantos caminhos você já seguiu e você saiu vitorioso dele. E se for para finalizar e deixar apenas uma frase, no final tudo vai ficar bem. E se não ficou bem, é porque ainda não chegou no final desse caminho. Espero que tenha feito sentido. Curta o vídeo para trazer relevância, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, demorou? Um abraço, é nóis.